Olá, povo de Deus, sábado 4 de novembro de 2023, São Carlos Borromeu, 30ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 11, de 1 a 2a, 11 a 12, 25 a 29, e Lucas 14, 1, 7 a 11. Irmãos, eu pergunto, será que Deus rejeitou seu povo? De modo algum. Pois também eu sou israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele desde sempre considerou. Eu pergunto, acaso eles tropeçaram para cair? Não, de modo algum. De fato, o passo em falso que eles deram serviu para a salvação dos pagãos. E a salvação dos pagãos, por sua vez, deve servir para despertar ciúmes neles. Ora, se o passo em falso deles foi riqueza para o mundo e o pequeno número dos crentes dentre eles foi riqueza para os pagãos, que riqueza não será a adesão de todos eles ao Evangelho? Irmãos, para não serdes presunçosos por causa da vossa sabedoria, é importante que conheçais o mistério, a saber, o endurecimento de uma parte de Israel é para durar até que a totalidade dos pagãos tenha entrado na salvação. E então todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador. Ele tirará as impiedades do meio de Jacó. Essa será a realização da minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. De fato, com relação ao Evangelho, eles são inimigos para benefício vosso. Mas com relação à escolha divina, eles são amados, por causa dos patriarcas. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Paulo continua sua análise sobre a rejeição de Israel e o destino deles na economia da salvação. De forma alguma o apóstolo os quer ver fora do projeto do Pai, mas reconhece que parte deles recusou aderir à salvação anunciada por Jesus. Interessante que Paulo veja nessa renúncia ocasião de salvação dos que vêm do paganismo. A rejeição da parcela do povo de Israel não significa que Deus o tenha rejeitado. Paulo dá o seu próprio testemunho, isto é, quem adere ao projeto do Pai é muito bem acolhido como ele o foi. Porém, parece que tal rejeição foi até proposital, pois com ela os pagãos receberam cuidado com a sua salvação de maneira tão atenta da parte do apóstolo. Por outro lado, Paulo chama atenção os cristãos vindos do paganismo para que cuidem para não serem presunçosos por causa da própria sabedoria, pois é importante que conheçam o mistério, isto é, o endurecimento de uma parte de Israel é para durar até que a totalidade dos pagãos tenha entrado na salvação. Paulo ainda alimenta a esperança de que Israel todo se converta à boa nova de Jesus Cristo. Também afirma que a precedência de Israel permanece ainda que eles insistam em ser inimigos do Evangelho. Como afirma Shekel, a complexa relação mútua de Deus com Israel continua sendo revelação para os pagãos. A igreja dos pagãos continua recebendo seiva de Israel e não pode prescindir de suas raízes históricas e espirituais. Lucas 14, 1, 7 e 11. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu,
e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Lucas coloca um novo ensinamento de Jesus no mesmo contexto da refeição em casa de um chefe dos fariseus. Depois de curar um hidrópico, ou seja, um homem que tinha acúmulo de água em alguma parte do corpo que o texto não revela, Jesus, de vigiado e observado, passa a observador do comportamento dos convidados para o banquete. Ele percebe que os convidados tinham o costume de ficar escolhendo os melhores lugares. Então se aproveita dessa situação e lhes dá uma correção muito importante. É óbvio que no contexto de Lucas, esse escolher o primeiro lugar ou ser alçado para o primeiro lugar diz respeito à situação do povo de Israel, que sempre se julgava mais importante que os outros. Jesus os alerta para o perigo de serem rebaixados e ver os que eles desprezam honrados e privilegiados aos olhos do Pai. Uma vez mais, estamos diante de um texto bíblico que revela a prática de Jesus, não baseada no conceito da meritocracia. Quem acha que muito merece pode vir a ser rejeitado. Quem tem um conceito exato de si mesmo e não abusa de qualquer possível merecimento poderá ser exaltado. A ambição, alterando o correto conceito de autoestima, dificulta as relações com os outros. Quem não presume merecer honras especiais pode, pelo contrário, ver-se na situação de receber atenções imprevistas. O dom de Deus é gratuito e não consequência matemática de méritos humanos. Jesus lembra-o àqueles que ambicionam receber reconhecimentos e gratificações. A humildade, isto é, a confiança total em Deus e no seu amor, aí sim, esse é caminho seguro de salvação. Celebramos hoje São Carlos Borromeu, nascido em 2 de outubro de 1538, falecido em 3 de novembro de 1584. Foi um cardeal italiano e arcebispo de Milão, sendo o primeiro bispo a fundar seminários para a formação dos futuros padres. Promoveu sínodos diocesanos, abundou os escritos catequéticos e conhecimento da doutrina católica. Junto com São José, é considerado patrono dos seminários. Um beijo no seu coração.